Olha só. Então, exemplo 2. Vamos dar uma pensada ali naquele exemplo 2. Aquele exemplo 2, ele diz o seguinte, olha só. Imagina que você tem uma f de em R n vezes derivável no ponto A pertencente ao interior do domínio. Aí deu uma pequena variação aqui, em vez de pegar A pertencente ao domínio, não, tem que ser um ponto interior. Tá? Tudo bem. F dois pontos de em R, n vezes diferenciável em A, n vezes derivável em Azinho. Azinho não pertence só ao I, ele pertence ao interior, é um ponto interior de I, tá? E tudo bem. Aí ele diz o seguinte, com as derivadas todas, quer dizer, não pegou zero aqui, né? Então, talvez a própria função em A não seja zero, mas as derivadas todas dela, até chegar na ordem n, mas não n, são zero. Então, primeira derivada, segunda derivada, terceira, vamos dizer que ela é 10 vezes diferenciável, 10 vezes derivada. Então, a primeira derivada, a segunda, até a nona derivada dá zero, mas a 10ª é diferente de zero. Olha que legal isso aqui. Então, né, aqui não, peraí, aqui, vírgula, com todas as derivadas fi de A iguais a zero, para I entre 1 e N, para I entre 1 e N, mais, porém, a derivada enésima, a última, diferente de zero. Mais Fn de A diferente de zero. Diferente de zero. Ok. Então, veja bem. O que ele vai falar aqui? Se n for par, olha só. Se o número n for par, então f tem um ponto de mínimo. O Azinho é um ponto de mínimo estrito, hein? Olha para o pop. F tem um ponto de mínimo. No ponto A, caso a Fn, porque se é diferente de zero, pode ser maior ou menor. Então, se for maior, tem um ponto de mínimo, se for menor, tem ponto de máximo. Tá? Isso se n é par. Se n é ímpar, então A não é nem ponto de mínimo, nem ponto de máximo. Olha só que interessante essa ideia. Então, vamos resumir isso aqui. Ele separou em n par e n ímpar, né? Então, vamos fazer isso aqui também. Se n é par, então, caso, né, como ela é diferente, então, vou abrir uma chaves. Se a derivada enésima no ponto A for maior que zero, então, A é ponto de mínimo. Maior que zero implica A ponto de mínimo. Agora, se a derivada no ponto A for menor que zero, isso implica A ponto de máximo. Tá? Agora, isso tudo para n par. Ele também diz o seguinte, já se n é ímpar, então não é nem máximo nem mínimo. Tá? A não é ponto de máximo nem mínimo. Certo? Bom, como que ele vai demonstrar isso aí? Deixa eu vir aqui para a direita para pegar um pouco mais de luz. Ele vai demonstrar isso aí da seguinte forma. Olha só. Vamos ver o raciocínio dele. Ele começa dizendo o seguinte, olha, com efeito, nós podemos escrever a fórmula de Taylor desse modo aqui. Da onde que ele tirou isso aqui? Do fato de que ele disse que as derivadas são todas zero até chegar no n. Quer dizer, ele foi lá na fórmula de Taylor, zerou, não dá para zerar o f de A, porque, como eu falei, o I começa em 1. Né? O I começa em 1. Se aqui começasse em 0, aí zerava o f de A também. Como começa em 1, começa da primeira derivada sendo 0. Cadê? Aqui. Esse aqui é 0, essa aqui é 0,
essa aqui é 0, essa aqui é 0, n menos 1 é 0. Quando chega na n, não, sobrevive. Tá? Então, essa fórmula aqui, ali no nosso caso do exemplo, vai ficar f de a mais h igual f de a, tudo zero, e esse último termo aqui, mais r de h. Então, vamos escrever aquilo ali, vamos ver se a gente chega no que ele falou. Como por hipótese, você tem ali as derivadas todas, fi no ponto A, tudo igual a zero, para i entre 1 e menor que n, então, o que você, escrevendo a fórmula ali do polinômio de Taylor, vai ficar f de a mais h igual a f de a mais uma porrada de zero aqui, né? Até chegar no último termo, que é f derivada enésima no ponto A, dividido por n fatorial, vezes h elevado a n, mais um r de h. Então, quer dizer, f de a mais h. Aí eu já vi aqui que ele, voltando um pouquinho ali, né, no exemplo, eu já vi que ele jogou o f de a mais h, ele já passou o f de a para o lado de cá. Então, eu já vou passar menos f de a igual, aí sobrou isso aqui, derivada enésima no ponto A, dividido por n fatorial, mais r de h. Até aí tudo bem. Mas o que mais que ele quer aqui? Botou um h elevado a n em evidência. Bom, se você botar o h elevado a n em evidência... Ah, não, peraí, eu esqueci de escrever. Epa, esqueci de colocar. Aqui eu lembrei, mas aqui eu esqueci. h elevado a n mais r de h. Se você colocar o h elevado a n em evidência, fica h elevado a n, abre colchetes, aqui o primeiro termo, derivada enésima no ponto A, dividido por n fatorial, mais r de h, dividido, né, como está dentro do colchete, vai ter que dividir por h elevado a n. Tá? Então, juntando as duas pontas, chegou ali na fórmula que ele queria usar. Só que aqui eu tentei mostrar para vocês de onde veio aquela formulinha ali, né? Porque você do nada olhar para isso aqui, você fica meio perdido, até tonto, né? Até zonzo. Agora aqui não. Aqui a gente já chegou à conclusão que, portanto, dá para escrever o seguinte nesse caso, desse exemplo. F de A mais H menos F de A é igual a H elevado a N. Veja bem, a questão lá do N ser ímpar ou par vai influenciar aqui, né? Porque, veja, um H elevado a um número par, pouco importa se o H é positivo ou negativo. Vai dar positivo. Agora, um H elevado a ímpar, se ele ficar negativo, fica negativo. Se ele ficar positivo, fica positivo. O sinal pode variar, né? Por isso que ele já botou esse H elevado a N em evidência. Fn de A sobre, olha lá, sobre N fatorial. Sobre N fatorial. Mais, e aqui tem aquela brincadeira que a gente sabe que ele usa bastante, porque ele já provou com a gente que tem aquela questão do limite para H tendendo a zero, disso aqui dá zero, né? Vamos ver como é que ele vai fazer isso aqui. Beleza, chegamos nisso. E agora, o que mais? Pela definição de limite, mas qual o limite, professor? De n tendendo a infinito? De x tendendo a A? De h tendendo a zero? Que limite que ele está falando? Vamos tentar prestar atenção no contexto, que a gente vai entender. Lembra que a gente já teve trabalhando o limitinho disso aqui para h tendendo a zero, né? Que já levanta uma pulga atrás da orelha. Pela definição de limite, que ele não diz exatamente qual, mas nós vamos perceber pelo contexto, existe um delta maior que zero, tal que, para a mais h pertencente a i, e módulo de h entre zero e delta, está fazendo h tender a zero. Está esmagando o módulo de h com o delta, esmagando ele para zero. Então, pela definição de limite, no caso, limite para h tendendo a zero. Tá? Então, no limite para h tendendo a zero, beleza, existe um delta, tal que módulo de h é suficientemente pequeno aqui, menor do que delta, e também a mais h você tem que manter em mente que o tempo inteiro tem que pertencer aí, porque
Se tiver fora de I, ferrou aqui, você não pode fazer essa conta, não pode começar aqui, o primeiro termo da conta. A mais H, ele tem que lembrar que está em I para poder calcular F de A mais H. Então, existe um delta, tal que, para H suficientemente pequeno, módulo de H entre 0 e delta, e A mais H pertencente a I, a soma dentro dos colchetes tem o mesmo sinal de Fn de A, ponto final. O que ele quer dizer com essa frase? Ele quer dizer o seguinte, fazendo o H tender a zero, aí ele não está olhando para isso aqui ainda, ele está olhando só para, como ele disse aqui, ó, a soma dentro dos colchetes, está olhando para cá. Né? Esse negócio aqui não depende de H, certo? Esse negócio aqui é derivada enésima de A dividido por N fatorial. N fatorial é um número constante fixo aqui. E a derivada enésima de A também é um número constante fixo aqui. Isso aqui é uma constante parada, só que tem um detalhe. Isso aqui é positivo. E isso aqui, aí a gente tem dois casos aqui, que eu tinha escrito, né? Ali embaixo. Deixa eu voltar lá. Quais são os dois casos que a gente tem? A gente tem aquilo ali, o Fn de A pode ser positivo ou pode ser negativo. Tá? Porque ele é diferente de zero, ele não vai ser zero. Mas ele vai ser positivo ou negativo. Então, aqui, e esse é sempre positivo. Então, esse negócio aqui, esse termo, ele tem o sinal do Fn de A. Se Fn de A for positivo, isso aqui é positivo. Se Fn de A for negativo, isso aqui é negativo. Mais esse tanto aqui. Só que a gente já viu que quando nós temos o polinômio de Taylor, que aí vamos voltar naquele teorema 1 lá, né? Quando nós temos o polinômio de Taylor, aqui, ó. Quando é o polinômio de Taylor, e nós partimos ali para chegar naquela equação do polinômio de Taylor, o R de H cumpre isso aqui. O limite para H tendendo a zero dessa brincadeira dá zero. Tá? Então, usando essa ideia aqui no exemplo, o que a gente conclui? Voltando aqui. A gente conclui o seguinte, bom, o H tendendo a zero, como está tendendo aqui, deixa eu deixar a fórmula aqui na luz, na tela. O H tendendo a zero, esse negócio R de H dividido por H elevado a N também vai tender a zero. Vai ficar tão pequeno quanto eu queira. E o sinal desse colchetes, ou da soma total que está dentro do colchetes, vai ficar positivo, porque esse negócio vai tender a zero. Se esse aqui for positivo, o resultado total da soma é positivo. Se esse aqui for negativo, sei lá, menos alguma coisa, isso aqui tendendo a zero, fica negativo aqui dentro. Tá? Isso que significa essa primeira frase. Vamos transpor isso aqui para a lousa, que eu acho importante para a gente ir fixando o raciocínio desse exemplo, que ele é bem legal. Então, olha só. Aqui. Aqui, pá, peraí. Então, agora note que, ou lembre que, né, o limite para H tendendo a zero, do R de H dividido por H elevado a N, é zero. É zero. Daí, se a gente considerar o A mais H pertencente a I, e o módulo de H suficientemente pequeno, H pode ser positivo ou negativo. Módulo de H maior que zero, menor que um delta. Né? Quer dizer, H suficientemente pequeno. H entre... Isso aqui equivale a dizer que H está entre menos delta... Quer dizer, isso equivale a dizer que H pertence a menos delta até delta. Está nesse intervalo aqui. Para delta bem pequeno. Um intervalinho em torno do zero. Então, como você tem esse limite, você fazendo o H ficar suficientemente pequeno, tendendo a zero, faz isso aqui ficar suficientemente pequeno aqui dentro, e implica, né? Então, daí C, isso aqui, então, o sinal dessa soma aqui dentro vai ser o mesmo sinal do Fn de A. Né? Fn, derivada enésima no A maior que zero, implica que o colchetes, vou deixar assim, ó, o colchetes é maior que zero. Tá? Estou simplificando para não ter que escrever tudo. E se a derivada enésima ali for menor, no A for menor que zero, implica que o sinal do colchetes vai ser também menor do que zero. Até aí eu entendi o raciocínio dele. Vamos ver a continuação.
Como Azinho é um ponto interior de I, eu estava querendo ver isso, né? Em que momento que ele ia usar esse fato aqui na hipótese, de ter pego aqui na hipótese que A pertence a interior de I. Como Azinho pertence a interior de I, podemos tomar delta de modo que módulo de H seja menor que delta. Como H pertence ao interior de I, podemos tomar esse delta de modo que o módulo de H ser menor do que o delta, quer dizer, o H ser suficientemente pequeno, implica que o A mais H pertence a I. Ah, interessante. Né? Mesmo com o módulo de H maior que zero. Ele deveria ter colocado maior que zero aqui. Né? Porque, veja, se o A fosse... O que é o ponto que não é interior? Esse aqui vale a pena fazer um rascunho aqui, depois eu apago. Imagina que você tivesse a seguinte situação. Você tem aqui a reta, e você tem aqui digamos que o A tivesse aqui, ó, um conjunto fechado. Conjunto fechado. Aqui, ó, bola fechada aqui no A. O A está bem no extremo, quer dizer, ele não é ponto interior. Até um certo, sei lá, B. Esse é o nosso I que ele está falando. E o A não é, A, nesse caso aqui que eu estou fazendo, não pertence ao interior. Ele é um ponto, é uma extremidade, é um ponto de fronteira. Então, o que acontece? A hora que você considera isso aqui, ó, você entendeu? Um Hzinho que pode ser desde o menos delta até o mais delta, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer isso, ó. Esse aqui é o A mais H, esse aqui é o A menos H. Olha só a treta. Quer dizer, vai ter... quer dizer, não, deixa eu escrever diferente aqui, porque o H pode ser positivo ou negativo, então não tem essa de mais ou menos H. Né? O A, é melhor eu escrever assim, ó, o A mais H, se a gente chamar isso aqui de um conjunto X, o A mais H vai pertencer ao conjunto X, o que implica que pode acontecer, podemos ter, não necessariamente, mas podemos ter o A mais H não pertencente a I, porque ele pode cair aqui fora. Entendeu? É aí que está a importância de, no começo, ele ter pego A pertence a int. Se A está no int, aí já era. Se o A é aqui um ponto interior, por exemplo, Azinho está aqui, aí você consegue um delta pequeno, aquele que ele falou, ó, consegue um H menor que delta, tal que, mesmo que o Azinho esteja perto aqui da fronteira, você pega um delta bem pequeno, todos os A mais H já vão cair aqui dentro. Se o A está na fronteira, o A mais H pode cair para fora. Ah, interessante essa explicação. Isso aqui é apenas uma óbvio, né? Uma observação, isso aqui. Observação. Não, beleza. Aqui foi uma observação. Tá? Bom, continuando aqui o raciocínio. Tudo bem, entendi essa frase. Como A é ponto interior, podemos tomar um delta de modo que o H pequeno implica que o A mais H pertence a I. Ok, foi. Então, quando o N é par, agora, e cadê a importância do N par e N ímpar que ele falou? Quando N é par e Fn de A maior que zero, Fn de A maior que zero, para delta suficientemente pequeno, isso aqui fica positivo, se Fn de A for maior que zero. Se o N for par, isso aqui também é positivo, porque mesmo que o H seja negativo elevado a par é positivo. Então, ficou positivo vezes positivo, que dá positivo. Então, essa diferença é positiva, ela é maior que zero. Então, o F de A mais H é maior que o F de A. Então, F de A é ponto de mínimo. Esse aqui é o raciocínio. Vamos escrever isso na lousa. Mas vamos primeiro ler a frase. Então, quando N é par, F de N e F derivada enésima de A é maior que zero, aquele colchete vezes H elevado a N dá positivo, mas ele é igual à diferença, então a diferença é positiva, sempre que o H está ali numa certa região, por isso que é mesmo que é um mínimo local, é naquela região ali. F possui um mínimo local estrito, porque é maior, sem ser maior igual, né? Maior, estrito no ponto A. Analogamente, se N é par e é negativo, a diferença é negativa. Então, aí passa a ser um ponto de máximo, porque é tudo menor do que A. Né? Então, essas duas, antes de ir para o ímpar, vamos escrever essas duas aqui do par. Então, veja bem, se N, agora, se N é par e a derivada enésima no ponto A, é maior do que zero,
Então, aí você ficou com H elevado a N é positivo e colchetes também positivo. Resultado, a multiplicação dos dois é positiva. Então, aquele F de A mais H menos F de A é maior do que zero, o que implica que o F de A mais alguma coisa, qualquer ponto em volta do A, passando menos F de A para lá, vai ser maior do que F de A. Então, F de A é um mínimo. F de A é mínimo local. Mínimo local. Tá? Agora, essa seria uma possibilidade. Já se o N for par, mas a derivada for, e no ponto A, for menor do que zero, então o que acontece? Se o N é par e a derivada é menor do que zero, N par, o HN fica positivo. Mas derivada menor que zero, o colchete fica negativo. A multiplicação dos dois dá negativa. E então, agora o F de A mais H menos F de A fica menor do que zero. Fica menor do que zero. Tá? Passou para o outro lado, F de A mais H fica menor do que F de A. O implica, como todo mundo está menor do que ele é o máximo. Tá? Então, F de A é máximo local. Por que eu estou dizendo máximo local, mínimo local? Porque tudo isso aqui está acontecendo, né? A todo momento aqui desse meu raciocínio, nós estamos considerando, deixa eu até escrever aqui, um delta, um H suficientemente pequeno. Tá? 0 para, então, para 0 menor que módulo de H menor que delta, aí acontece tudo isso que eu expliquei. Quer dizer, ele está ficando, o F de A mais H está ficando maior que F de A, contanto que o H seja suficientemente pequeno. Quer dizer, você cria ali um intervalinho em torno do A, né? Você tem aqui, ó, fica assim, fica o A aqui, um intervalinho aqui em torno dele, certo? Que seria A menos delta, A mais delta, quer dizer, o A mais H está aqui dentro, o A mais H pertence a esse intervalo, né? De A menos delta, A mais delta, e aqui dentro acontece isso aqui, ou aquilo ali em cima, ou esse aqui, tá? Então, por isso que é local, é só dentro desse intervalo. Pode ser que ela tenha outros pontos maiores ou menores mais adiante, né? Não é necessariamente o máximo e mínimo global que você está provando aqui, é só o máximo e mínimo local. Bom, e o caso do N ímpar? Finalmente, se N for ímpar, esse H elevado a N vai ter o mesmo sinal de H. Logo, a diferença não fica nem maior, nem positiva, nem negativa. Ela muda de sinal juntamente com H. Eu puxo para um H negativo para o lado da esquerda, esse está maior que esse. Aí eu puxo para um H positivo para o lado da direita, já inverteu. Né? O F de A que estava menor, agora o F de A é maior do que esse. Então, o A não é nem mínimo nem máximo. Tá? Então, se N é ímpar, se N é ímpar, não temos em qualquer intervalo, não temos, para qualquer intervalo, né, não temos, não, é melhor escrever diferente essa frase, se N é ímpar, para todo delta maior que zero, temos que a F de A mais H menos F de A muda de sinal em muda de sinal muda de sinal assim, tem o mesmo sinal de H. Vou escrever as duas frases. Muda de sinal. Que sinal que ela vai ter? O mesmo sinal de H, o mesmo sinal de H para H pertencente a menos delta. Isso para todo delta. Para H pertencente a menos delta. Quer dizer, qualquer intervalinho em torno do zero que você pegar para restringir o H vai poder ser negativo ou positivo.
Como h elevado a n é ímpar aqui no caso, então isso aqui vai ter o mesmo sinal de... vai mudar de sinal, né? Vai mudar de sinal. Se você fixar a derivada positiva, aqui no colchete ficou positivo. Aí o H positivo fica positivo, o H negativo fica negativo. Se você fixar, por outro lado, a derivada negativa, aqui está menor que zero. H positivo fica mais, mais vezes menos dá menos. H negativo fica menos, menos vezes menos dá mais. Não adianta. Tanto com Fn de A, que está parado, não muda, sendo positivo, isso aqui muda de sinal. Ou o Fn de A negativo, isso aqui muda de sinal. Então você não consegue concluir que o A não é nem ponto de máximo nem mínimo, né? Isso implica que A não é ponto de máximo, nem de mínimo, tá certo? Nem de mínimo. Ótimo, tá legal. Ok. Bom, o que eu queria falar para vocês aqui? Fechar, a regra de L'Hopital, né? A regra de L'Hopital não precisa nem escrever na lousa, é bem simples de a demonstração. Então, só relembrando qual que é o problema que motiva a regra de L'Hopital, né? É quando eu tenho que calcular um limite de uma razão, de uma divisão aqui de funções, e quando eu substituo o x por a, limite para x tendendo a, quando eu substituo o x por a, dá uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Tá? Então, o que a gente já tinha visto no capítulo anterior? Eu posso derivar uma vez em cima, uma vez embaixo, e daí substituir, tá? Que dá a mesma coisa que o limite. Só que agora, olha só, imagina que as funções são n vezes diferenciáveis no ponto A. N vezes deriváveis no ponto A pertencente a I. Com derivadas nulas neste ponto até a ordem n-1. Mesma situação do exemplo aqui, ó. É a mesma coisa. Todas as derivadas são iguais a zero até n-1, não a n. A n é diferente. Quer dizer, então ele está pegando o caso onde a gente tinha feito lá no outro capítulo, a primeira derivada. A primeira derivada daria 0 sobre 0 também. Aí você fala, puta, não adiantou o L'Hopital, derivei em cima, derivei embaixo, deu 0 sobre 0. Aí você deriva de novo, segunda derivada. Aí dá 0 de novo, 0 sobre 0. E você vai fazendo isso n-1. Mas quando chega na enésima derivada, aí dá diferente de 0. Tá certo? Pelo menos a do G. Né? Todas deriváveis em A pertencente a I, as duas, F e G, com ambas tendo derivadas nulas neste ponto até a ordem n-1, e quando chega na ordem n, a G é diferente de 0, aqui embaixo. Sumiu o zero do denominador. Então, uma nova regra de L'Hopital. O limite para x tendendo a ft sobre g de x você calcula as n derivadas. Tá? Como que o cara demonstra isso? Não vou nem escrever, porque é a mesma coisa que a gente acabou de ver. Ah, professor, mas por que ele não botou o menos f de a aqui? Porque o f de a é zero. Né? F de a é zero. Senão não teria... Né? A regra de L'Hopital ela surge justamente do 0 sobre 0 aqui que aparece. E quando o x tende a A. Então, quando eu substituo o A. Então, f de A é zero. Então, ele nem colocou o menos f de A. Ficou só f de A mais H. Igual a todo o resto. Por que ficou igualzinho do exemplo? Porque no exemplo também tinha todas as derivadas nulas. Então, fica a mesma situação. Põe f de A mais H, e agora tem também o G. G de A mais H. Mesma expressão. Repara o cuidado dele, a sutileza, de não usar a mesma letra. Ó. R de H para F, S de H para G. Muito bacana isso aqui. E lembrando que, como está supondo que tem polinômio de Taylor, porque é n vezes derivável, né? Polinômio de Taylor implica que o limite para h tendendo a zero, r de h sobre h elevado a n, é igual ao limite, né? É igual a zero, das duas, tanto da r quanto da s, porque a r vem do polinômio de Taylor de f, a s vem do polinômio de Taylor de g. Portanto, conclusão, eu posso trocar o f de x, o limite para x tendendo a f de x, g de x, é a mesma coisa que limite para h tendendo a zero, f de a mais h, g de a mais h. Isso aqui tem nada a ver com nada que ele falou antes, é só uma questão lógica, né? Se x está tendendo a aqui, eu faço h tender a zero aqui, dá na mesma, que esse aqui. Só que agora nós já temos a expressão para o f de a mais h e para o g de a mais h. A expressão é essa aqui que está no colchetes, multiplicada por h elevado a n. Como está multiplicando por h elevado a n?
no F e no G, ele já cancelou o H elevado a N. Ficou só isso aqui para H tendendo a zero. Quando H tende a zero, esse aqui vai para zero, esse aqui vai para zero. Fica só esse termo, N fatorial, cancela com N fatorial. FNA, GNA, provou a tese. Provou o que você queria. Tá muito tranquilinho, nem coloquei na lousa, porque está bem didático, bem organizado, bem passo a passo essa demonstração. A fórmula de Taylor infinitesimal, né, que é aquele teorema 1 que a gente passou, é assim chamada porque só afirma algo quando H tende a zero. Essa frase aqui, prefiro não comentar. A seguir, daremos outra versão da fórmula de Taylor. Tá certo? Eu acho que ele quis dizer o seguinte, a fórmula de Taylor infinitesimal, ela é local. E essa que ele vai dar agora, que é a fórmula de Taylor com resto de Lagrange, é global. Né? Mas não. Não, sim, é isso mesmo, ela é global. Porque ele diz o seguinte, vamos dar uma outra versão da fórmula de Taylor, onde é feita uma estimativa do valor f de A mais H para H fixo, não para H tendendo a zero, para H fixo. Ela é uma extensão do teorema do valor médio de Lagrange. Como naquele teorema, trata-se de um resultado global, né? Onde se supõe que f seja n vezes derivável em todos os pontos desse intervalo aqui. Bom, essa fórmula é a última coisa dessa sessão, né? Vamos dar uma pensada nesse enunciado aqui, para fechar a aula com chave de ouro, tá? Para não deixar, para na próxima aula a gente já entrar em funções convexas. Então, seja uma função definida no intervalo fechado AB em R, n vezes derivável no intervalo aberto, AB. E com a derivada Fn-1 contínua em AB. Então, existe C pertencente a B. Você vê que está lembrando mesmo o teorema do valor médio de Lagrange, né? Existe C pertencente a B, tal que... aqui, ó. A última derivada em C. Aqui que está a influência do C. Existe C pertencente a B, tal que F de B é igual a F de A, mais... Aí desenrola tudo isso aqui, derivada em C. E fechou aqui. Tá certo? Por quê? Ó, veja bem. Pela fórmula do polinômio de Taylor, que a gente já sabe, aqui deveria ser também Fn de A, não em C. E deveria ter um resto. Então, você está vendo qual é a jogada dessa fórmula de Taylor com o resto de Lagrange? Você some com aquele R de H e compensa isso fazendo o quê? Em vez de fazer a enésima derivada em A, ela é em um outro ponto C que compensa aquele resto. Olha a jogada. Então, pondo B igual, porque aqui ficou os dois extremos, né? A e B. Vamos substituir esse B por um A mais alguma coisa. A mais, não sei exatamente B, poderia ser um ponto para a esquerda do B. Substituindo, pondo B igual a A mais H, quer dizer, trocando um pelo outro, né? Já ficou A mais H no lugar do B. Isso quer dizer que existe um θ, para θ entre 0 e 1, existe um valor entre 0 e 1, tal que f de A mais H, no lugar do B, igual a f de A, f' de A, ó, B menos A. Então, passo A para cá, B menos A é H. Aquela mesma coisa que eu tinha falado no começo da aula. Então, troco B menos A por H. Né? Tudo igual. Tá? E aqui, ele trocou o C por A mais θH. Por quê? O que era o C? O C é um ponto dentro de AB. Se você trocou o B por A mais H, deixa eu fazer um desenho que fica melhor de enxergar. Né? Se o cara estava pensando inicialmente em... Deixa eu fazer uma reta aqui, né? Ele estava pensando inicialmente aqui num intervalo AB, né? Pegando tudo isso aqui, vamos pegar aqui um intervalão AB para poder desenhar. AB. E ele estava falando de F de B e F de A, que é F de B em termos do F de A, das derivadas em A. E aí, no último termo, ele pega num ponto C que está no interior de AB. C pertence a aberto AB, está aqui para dentro. Se ele pertence ao aberto AB, o C não é nem o A nem o B. Tá? Então, adaptando agora para A mais H, o que seria o A mais H? O A mais H, aqui está o A mais H seria um ponto aqui, ó. A mais H. Então, agora ele saiu do intervalo AB e passou para o intervalo
passou para o intervalo fechado em A mais H, mas você continua aplicando o teorema do valor médio do mesmo jeito. Só que agora você não pode falar que é um C pertencente a B. C pertencente ao aberto AB. Você tem que falar agora que é um Czinho pertencente ao aberto A mais H, mas isso é equivalente a dizer que C é igual a mais θH, onde θ está entre 0 e 1. Se θ for tendendo a 0, esse A mais θH vai tendendo a A, sem assumir o valor A, aberto. Se θ for tendendo a 1, esse A mais θH vai tendendo a A mais H. Se θ for meio, você está bem aqui no meio do intervalo. Tá? Então, perfeito, é isso que ele está querendo dizer. Bom, então, quer dizer, trocando B por A mais H, aqui fica A mais H, A, e no lugar do C? O C agora não pode mais ser em AB, ele tem que ser em A, A mais H. Então, ele vem com essa jogada do θ. O C é um ponto A mais θH, onde θ está entre 0 e 1. Perfeito. Tá? E aí vem uma demonstração aqui que eu vou deixar de... aqui no meu relógio são 9h05 agora, faltam 10 minutos, né? Tudo bem, vamos tentar dar uma olhada aqui. Talvez dê para fazer em 10 minutos. Seja φ de A, B em R, definida dessa forma aqui. Definir uma φ de x que é igual a f de B menos todo o polinômio, né? Menos um k aqui, onde a constante k é escolhida de modo que φ de A é zero. Claro, né? Se você colocar aqui zero, porque só com φ de A sendo zero que essa fórmula aqui volta na original, que você tem aqui. Bom, então φ é contínua em AB, tudo bem, porque f é n vezes derivável, né? Diferenciável em AB, aberto, com φ de A igual a φ de B igual a zero, né? Realmente, aqui teria que abrir na lousa, fazer um monte de conta para vocês enxergarem melhor. Eu prefiro não fazer correndo, não. Até porque já está todo mundo cansado, já com 2 horas de aula, né? Fazer o seguinte, no final, na próxima aula, antes de começar aqui funções convexas, eu dou uma revisada aqui nesse teorema, e a gente, depois de fazer uma revisada inicial para aquecer, a gente entra com tudo em funções convexas. É melhor fazer assim do que fazer correndo agora, porque também já está todo mundo meio exausto, tá?